Ouça agora uma palavra amiga de ânimo e fé, com a pastora Carmen. Muito bom dia a todos que mais uma vez está conosco, está ligadinho conosco nas ondas abençoadoras da Restauração e Vida 104.9 FM. Que a graça e a paz do Deus vivo, do Deus fiel, do Deus de maravilhas alcance você, alcance a sua casa e alcance a sua família. Você pode também nos acessar através da internet pelo www.restauraçãoevidafm.org.com.br. Você vai estar também participando e sendo abençoado através do programa Restauração e Vida. Muito obrigada pela gentileza, pela graça que eu estou recebendo de Deus por entrar dentro do seu doce lar e poder desfrutar da sua generosa companhia, da companhia da sua família. Que hoje seja o seu dia de bênção, o seu dia de vitória, o seu dia de milagre, o seu dia de livramento, o dia que o Senhor Deus criou para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Minha amiga, meu amigo, porque agindo Deus em nosso favor, acabou, tá? Agindo Deus em seu favor, em meu favor, em nosso favor, acabou. E é isto que você precisa colocar no seu coração. Agindo Deus em nosso favor, ninguém impedirá. Muitas pessoas estão perdendo a paz porque não estão acreditando nessas promessas. Eu, pastora Carmen Soares, que tenho a honra de estar com você e dizer para você: continue a acreditar no Senhor, tá? Continue a acreditar em Deus, porque muitos estão perdendo a paz, estão perdendo a alegria, estão perdendo até mesmo a motivação para viver, estão entrando em grande depressão porque não tem mais confiado no Senhor. Então confia nele, porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Deus quer renovar suas forças hoje, quer fazer maravilha em seu favor, quer mudar a história da sua vida, quer fazer tudo novo. Mas será que Ele quer fazer mesmo? Sim, Ele quer fazer. Sabe por quê? Porque Ele não falha nas suas promessas, tá? E se Ele prometeu, os que confiam nele renovam as suas forças, então você pode ter certeza que as suas forças serão por Ele renovadas neste dia, tá? Então acredite, hoje é o dia de você dizer: o Senhor estendeu as mãos para mim e me deu a vitória. Eu clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Eu pedi socorro e Ele me socorreu. É assim que eu tenho feito e Deus tem me ajudado. É assim que nós temos dito lá na Igreja Evangelho Vivo, para todos que têm participado conosco das nossas reuniões, nas quartas-feiras dos milagres de Deus, na sexta-feira da libertação, no domingo da família, da restauração do lar da família, no domingo do culto da família. Nós temos dito isto, temos dito na segunda-feira da vitória financeira, para que as pessoas acreditem em Deus, confiem nas promessas do Senhor e elas têm vencido. É exatamente isto que Deus, nosso Senhor, quer te dar, quer dar a todas as pessoas do mundo inteiro, quer dar vitória. E para que isso aconteça, é só olhar para Deus, confiar em Deus e esperar com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor e você verá o poder de Deus agindo grandemente em seus favor. Vamos continuar, porque é um dia marcado por Deus, um dia marcado por Deus para Ele acrescentar algo na nossa vida que nos ajudará a perseverar na fé. Deus vai acrescentar alguma coisa hoje na sua vida, através da palavra dele, através da palavra que você está recebendo agora. Deus vai acrescentar algo na sua vida que vai te ajudar a perseverar e a não desistir,
por causa da dificuldade que você tem enfrentado. Como eu já disse para você, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós temos a história do Saulo, que estava com o coração cheio de morte, porque aqui em Atos capítulo 9 está dizendo para mim e para você que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então veja você, ele estava com o coração respirando ódio, respirando morte. Por quê? Porque ele achava que as pessoas que estavam seguindo Jesus, elas estavam erradas. O certo era continuar obedecendo a lei de Moisés, obedecendo ao sumo sacerdote e aos sacerdotes judeus. Por quê? Porque eles não receberam Jesus Cristo como o Messias de Israel. O povo judeu, e Saulo era um judeu, eles não receberam Jesus Cristo como o Messias de Israel. Para eles, Jesus Cristo era apenas um a mais, que apareceu ali, se dizendo ser filho de Deus, desobedecendo a lei de Moisés e sendo para eles uma pedra de tropeço. Então eles se levantaram contra o Senhor Jesus, porque não viam nele o Messias de Israel. E aí o apóstolo Paulo, muito zeloso das coisas de Deus, até neste momento aqui, o nome dele ainda parecia apenas como Saulo, muito zeloso pelas leis de Moisés. Quando ele viu falar de Jesus Cristo e viu aquelas pessoas pregando Jesus Cristo, falando do Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele achou que ele estava errado, que aquelas pessoas estavam erradas e que Jesus estava errado, e que o certo era continuar em obediência à lei de Moisés. E depois de grande perseguição contra a igreja primitiva em Jerusalém, contra Pedro e os demais apóstolos e os que haviam se convertido a Cristo, ele então agora, com o coração cheio de raiva, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de autorização para prender os seguidores de Cristo. E assim ele foi. O coração dele só tinha um propósito, só tinha uma meta: era prender os seguidores de Cristo, era encarcerá-los, trazê-los para Jerusalém presos. Mas o Senhor tinha um outro plano na vida dele. Jesus Cristo, que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Jesus Cristo, aquele que Isaías o chamou de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías que disse que o governo estava sobre os seus ombros. Ele é o cabeça da igreja. Os ombros estão no corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Isaías já havia profetizado sobre uma obra na vida de um homem que seria luz para os gentios. E este homem era o apóstolo Paulo, o instrumento que Deus iria usar. Mas o Paulo não sabia, os discípulos não sabiam disto, nem os sumos sacerdotes que deu a ele as cartas de autorização para aprisionar os cristãos também não sabiam.
que Deus já havia determinado que aquele era o dia em que ele ia cumprir o propósito dele na vida daquele homem que atendia por Saulo de Tarso. Naquele dia em que o coração dele estava dominado de ameaças de morte, foi exatamente o dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele não queria Jesus, mas Jesus o queria. Ele não queria Deus, mas Deus o queria. Às vezes as pessoas, elas não querem nada com Deus, mas Deus as querem. Às vezes elas estão vivendo uma vida completamente contrária à vontade de Deus. Às vezes elas estão seguindo o seu caminho como se não houvesse Deus, como se elas não tivessem que dar satisfação das suas vidas para Ele. Elas levam o seu dia a dia do jeito que lhe agradam, mas muitas dessas pessoas são surpreendidas pelo Senhor, como Saulo aqui acabou sendo surpreendido pelo Senhor Jesus. Aquele era o dia em que ele havia determinado mudar a história da vida daquele homem, que era um ameaçador, que era um perigo para os cristãos. Ele passaria, a partir daquele encontro com o Senhor Jesus, ele passaria de uma ameaça contra eles, para um parceiro, um cooperador, um abençoador. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que está fazendo. Naquele dia que ele pensou, hoje eu vou prender esse povo, vou acabar com a farra desses cristãos, foi exatamente o dia em que o Senhor Jesus apareceu para ele a caminho da cidade de Damasco, e ele, literalmente falando, caiu do cavalo, ouviu uma voz. Era a voz do Senhor Jesus que conversava com ele. Olha que maravilha, como está escrito no capítulo 9, no verso 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A vida dele foi mudada a partir do momento que o Senhor Jesus entrou em ação na vida dele. A mesma coisa eu digo para você, minha amiga, meu amigo, que Deus pode fazer com um membro da sua família, que muitas vezes tem representado a sua cruz, o seu fardo, tem representado a sua angústia, a sua tristeza, a sua amargura. Quantas pessoas que estão agora sem nenhuma motivação para viver, porque o membro da família dela transtornou a vida dela.